I spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. Bom dia, irmãos. Então, hoje é um dia muito especial. Hoje é o nosso culto de missões, né? Deus tem nos abençoado muito. E quando eu falo que Deus tem nos abençoado muito, não é só um chavão, porque realmente Deus tem nos abençoado. O que nós levantamos, o nosso alvo ano passado era $15 mil. Nós estávamos naquela track e vamos conseguir. E Deus nos deu $22 mil, né? Um pouquinho mais. Mas isso não foi pelo que nós fizemos, foi pela graça de Deus, né? Deus levantou pessoas que nós nem conhecemos direito, ou alguns a gente realmente não conhece, outros eu vi talvez uma vez só, mas Deus tocou no coração de pessoas assim que não são envolvidas com a igreja para contribuir. Então, não foi por acaso, mas foi a graça de Deus. E nós somos muito gratos a Deus pelo que Deus está fazendo. Nós colocamos aqui a foto dos nossos missionários, aqui a nossa irmã na África, então, para que ela esteve aqui conosco, então está fazendo um trabalho muito abençoado lá. Aqui, Oriximiná, o pastor Kleber, sua família, a irmã Elis, as filhas, e as irmãs Maísa e Thaís, que são radicais ali em Oriximiná. Ali na parede, talvez alguns não se lembrem, né? O irmão, o pastor Alisson e a família, né? Lá no Amazonas, né? Nós não contribuímos com eles, nós já contribuímos no passado, hoje eles são nossos missionários de oração, nós oramos por eles, mas eles fazem um trabalho muito bonito, traduzindo histórias para crianças para a língua Iengatu, né? Então, mais recentemente, a língua Iengatu entrou em foco, porque aquelas duas crianças que ficaram perdidas na floresta Amazonas e foram resgatadas, elas falam em Iengatu, né? Então, eles preparando histórias da língua indígena. E a Cristolândia. Até o ano passado, nós ajudamos a Cristolândia Feminina de Guaratiba, no Rio de Janeiro. Esse ano, nós estamos mudando o foco para a Cristolândia Sonho de Mãe. A Cristolândia Sonho de Mãe, o pastor Brandão nos pediu para ajudar a Cristolândia Sonho de Mãe, que vai abrir no Espírito Santo, mas não abriu ainda. Eles estão em trâmites lá, local, pessoal e tudo. Mas a Cristolândia de Sonho de Mãe, o Brasil tem, a Junta tem Cristolândia em 8 estados diferentes do Brasil. Mas só em 2 estados tem a Cristolândia Sonho de Mãe. O que é a Cristolândia Sonho de Mãe? São mães que são resgatadas, que vêm para o projeto, mas estão grávidas ou têm filhos pequenininhos. As outras Cristolândias não aceitam, mas então existe uma Cristolândia específica para ajudar essas mães, para não virem a fazer aborto. Então, a Cristolândia Sonho de Mãe é isso. Então, nós vamos passar a contribuir, por isso que a cor ali está rosinha, né? Porque em homenagem às mães, né? Então, é um projeto e nós gostaríamos que vocês lembrassem sempre de orar pelos nossos missionários. Então, vamos orar, pedir que Deus fale ao nosso coração. Eu estou aqui para falar com vocês sobre missões, mas só o Espírito de Deus pode falar ao coração de vocês. Eu não posso. Então, vamos orar para que Deus fale aos nossos corações. Amém? Senhor Deus, nós entregamos ao Senhor esse momento e que o Senhor possa
falar ao nosso coração, que Teu Espírito fale aos nossos corações aqui essa manhã, Pai. No nome de Jesus. Amém. Então, nosso assunto hoje é guerra espiritual. Então, a Bíblia diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo. A palavra no grego é cosmos, que é o sistema completo, mas em particular aqui nesse texto são as pessoas. Deus amou as pessoas de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus me amou de tal maneira que Ele enviou o seu Filho unigênito. Ele mandou o seu Filho. A Bíblia diz também que anteriormente, lá em Efésios, isso é em Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 3, diz assim: anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos como os outros. Éramos, por natureza, merecedores da ira. Nós vivíamos nas trevas. Né? Cada um de nós. Eu não conheço a sua vida, não sei como era a sua vida antes, mas nós estávamos perdidos, debaixo da ira de Deus. Não havia salvação para nós. Agora, essa é uma das partes que eu mais gosto na Bíblia. Essa expressãozinha assim. Todavia, Deus. Em outra versão diz, mas Deus. Você se lembra o dia que Deus entrou na história da sua vida? Você está lembrado? Você está lembrado como que Deus agiu? E Paulo está falando aqui. Mas Deus, todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida e com Cristo, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Então Deus entrou na história da nossa vida, Deus mudou a nossa vida, não é verdade? Alguém pode falar aleluia? Aleluia! Então, e lá em Colossenses, capítulo 1, verso 13, diz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o seu Filho amado. Nós éramos escravos, nós estávamos no reino de Satanás, no império das trevas. É o que a Bíblia fala. Mas Deus foi lá e nos tirou de lá. Nos tirou de lá. O inimigo não tem como impedir. Deus foi lá e ele trouxe. Eu não fui. Não fui eu que fui, foi Deus que me buscou. Amém? Então, foi isso que aconteceu quando nós recebemos a Jesus como Salvador. Ele foi lá e nos tirou. O inimigo deixou de ter autoridade sobre a nossa vida. Hoje nós pertencemos a Jesus. Amém? Então, Deus invadiu o território do inimigo e nos resgatou com poder. Agora nós estamos no domínio do Rei Jesus. Né? O diabo não pode nos segurar lá. E agora que Deus fez isso em nossas vidas, e espero que Deus tenha feito isso na sua vida, porque se você ainda não tem certeza de que Jesus entrou na sua vida e transformou a sua vida, você pode pedir que Ele faça isso. Convidar Jesus para entrar na sua vida. É o que a Bíblia diz. Que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, agora, nós recebemos uma ordem. Nós que já estamos salvos, nós temos uma ordem. Portanto,
vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, nós temos uma ordem para ir e fazer discípulos. Nós não podemos resgatar ninguém, mas nós temos uma ordem de levar a palavra, de ser instrumentos de Deus para que outras pessoas sejam resgatadas. Mas é aqui que começa a verdadeira batalha espiritual. Batalha espiritual, tem muito crente brincando de batalha espiritual, faz aquelas dancinhas, aqueles cânticos de guerra, mas isso o diabo até dança junto, né, nessas coisas, porque isso não é batalha espiritual. Agora, batalha espiritual é quando você vai tentar tirar uma alma do inferno. E o pastor Edson Queiroz diz que é como tentar tirar a carne da boca de um tigre. Né? Então, é aí que realmente acontece a batalha espiritual, quando o crente decide que vai falar de Jesus ao seu vizinho, quando o crente decide que vai dar testemunho. Então, aí sim, começa a verdadeira batalha espiritual. Né? Então, o inimigo não quer abrir mão do que é seu. Então, nós temos que, agora, a outra verdade é que o diabo não tem autoridade contra o crente. O diabo não tem poder, ele não pode impedir que aqueles que Deus quer salvar sejam impedidos de serem salvos. Isso o diabo não tem como fazer. Agora, o que o diabo pode fazer? Lá em João, no capítulo 8, 44, diz assim: vocês pertencem ao pai de vocês, Jesus falando com os fariseus, né? Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então, qual que é a arma do inimigo contra nós? Ele não tem autoridade, ele não pode colocar a mão na gente se Deus não deixar. A não ser que Deus dê a permissão, ele não pode colocar a mão em nós. Então, qual é a arma de Satanás? É a mentira. Ele mente. Ele mente e tenta achar pessoas que acreditam na mentira. Foi isso que ele fez com Eva, não foi isso que ele fez com Eva? Não é bem assim, né? E quando ela diz, Deus disse que a gente não pode comer. Não é bem assim, porque Deus sabe que quando você comer, né, você vai saber conhecer o bem e o mal. Né? Então, mas foi uma meia-verdade que se transformou numa grande mentira e por isso nós hoje estamos perdidos, estávamos perdidos, por causa daquela arma do diabo é a mentira. Então, para nos impedir, ele tenta nos enganar. Agora, por exemplo, tem crente que cai nas mentiras do inimigo que nem sabe que nós estamos em guerra. Crente que vem na igreja de vez em quando, vem quando quer, está aqui porque é gostoso estar aqui, mas não sabe exatamente o porquê nós estamos aqui. Tem muita gente. Isso é uma mentira de Satanás. O crente que ouve a sugestão de não ler a Bíblia, não lê a Bíblia, então não sabe o que Deus quer para a vida dele. Então tem gente que se diz crente, né, que está vivendo assim, está dentro da igreja, mas não tem muita noção. Então, o diabo está enganando pessoas. Agora, outros não sabem nem quem é o inimigo. Outros estão em guerra,
mas não sabem que é um inimigo. Eu não sei se vocês se lembram aqui, então, fora o Jefferson, que eu sei que é de origem presbiteriana, não sei se tem mais algum presbiteriano aqui, mas o diabo usava uma mentira para... E aí tinha muito irmão que chamava o presbiteriano de primo. Está lembrado disso? O presbiteriano é primo, né? É uma mentira. Como é que pode ser? Então, Deus é tio de quem? Porque se ele é meu pai, então ele é tio do presbiteriano, e se ele é pai do presbiteriano, ele é meu tio? Não, então não pode. É meu irmão em Cristo. O assembleiano é meu irmão em Cristo. Se ele tem Jesus, quem tem Jesus é meu irmão em Cristo, amém? Nós não podemos. Então, tem gente que briga, tem outras denominações brigando uma com a outra. Eu lembro de um pastor que falou que foi na convenção e o outro, um dos, assim, dos bambambãs lá, disse, eu não sinto na mesa com um presbiteriano. Aí ele falou, mas você vai na maçonaria e chama macumbeiro de irmão, né? Então, tem muita gente sendo enganada e lutando contra a pessoa errada, né? Então, o nosso irmão não é o nosso inimigo. Ele pode pensar um pouquinho diferente de nós, mas ele é o nosso irmão em Cristo. E outros vivem com medo. Tem uma visão de que batalha espiritual é todo mundo aqui dentro da igreja com porta fechada, com medo do que vai acontecer, que eles vão arrombar aquela porta e vão entrar aqui. E não é assim. A igreja não está em defesa, a igreja está em ataque. Nós estamos atacando, nós não estamos na defesa, né? Então, é diferente. Mas tem muita gente sendo enganada. O texto que nós temos lá em Efésios, quando ele diz aqui, finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu poder, no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, nós temos que estar preparados. O crente precisa estar preparado. O crente despreparado é um problema. Então, nós precisamos estar preparados, vestir toda a armadura de Deus. E é interessante que não é só partes da armadura. Nós temos que vestir a armadura toda. Eu não posso vestir uma parte e não vestir a outra. Nós precisamos, o Espírito quer nos vestir de toda a armadura de Deus. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, né? Então, quem que é o nosso inimigo? Nosso inimigo não são pessoas. Nosso inimigo é o diabo. A testemunha de Jeová que bate na sua porta não é seu inimigo. A testemunha de Jeová que bate na sua porta é uma oportunidade. Então, quando ele bater na sua porta, lembra disso, a oportunidade bateu na minha porta. Eu lembro que muitas vezes eles iam na minha porta, sempre no sábado, batiam lá, né? Podemos entrar, tal. Pode, com uma condição. Eu vou marcar o tempo que você vai falar comigo. Depois que você falar, você vai me dar o mesmo tempo, tá bom? E eu vou orar para você em nome de Jesus. Nunca entraram, mas eu sempre dei a oportunidade. Eles não são o mormon que bate na sua porta, não é seu inimigo, é uma oportunidade. Lembra disso? Mas nós temos que estar preparados, porque eles conhecem bem o que eles estão falando. O mormon nunca vem na sua porta dizer qual a doutrina deles, porque senão você bate a porta na cara deles na hora, né? Então, a testemunha de Jeová sabe muito bem explorar os textos em grego, que podem ir numa direção
ou na outra, e ele sabe muito bem disso, né? E eles são treinados para falar com você, então você tem que estar preparado. Então nós temos que estar preparados, mas eles não são os nossos inimigos. Aí depois disso, ele diz, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, e depois de terem feito tudo. Depois ele diz assim, mantenham-se firmes, cingindo-vos com o cinto da verdade. Né? Então nós precisamos cingir com o cinto da verdade, e ele diz aqui, vestindo a couraça da justiça. Então são duas peças da armadura de Deus. O cinto da verdade, que tem a ver com a verdade, né, e tem a ver com a palavra de Deus também. O cinto da verdade, eu preciso viver na verdade, mas eu preciso conhecer a palavra de Deus. E a couraça da justiça. O que quer dizer a couraça da justiça? Eu preciso estar justificado diante de Deus. Só o sangue de Jesus pode me justificar. E a couraça da justiça é que eu fui justificado por Deus. Então eu preciso estar armado com o cinto e com a couraça. Quer dizer, em outras palavras, eu preciso ter um caráter transformado e aprovado diante de Deus. Porque se você der lugar para o inimigo, você vai passar vergonha. O crente passa vergonha se der lugar para o inimigo, se deixar pecado entrar na vida, porque se tiver que encarar demônio, vai passar, porque ele sabe que você está em pecado. Você passa vergonha. Então, nós precisamos estar preparados com um caráter transformado e aprovado. A outra coisa é que precisamos ter firmeza e convicção. Nós precisamos estar firmes, né? Conhecer a mensagem de salvação, né? Calçando os pés com a palavra do Evangelho, usando o quê? O capacete da salvação. Então ele diz aqui, vestindo a coração, tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz, e usando o quê? O capacete da salvação. Isso quer dizer o quê? Nós precisamos ter firmeza, convicção, precisamos conhecer a palavra, precisamos estar firmes, não podemos andar cambaleando, e precisamos ter certeza da nossa salvação, porque o inimigo joga dúvida. Ele joga dúvida o tempo todo, nós precisamos estar preparados. Esses dias bateu uma senhora na porta da minha casa, da Fé Bahá'í, aí ela é a vizinha, aí foi Valentine's Day, está chegando aí o aniversário. Aí ela veio, me trouxe uma rosa e falou dos estudos lá que estão tendo. Aí eu falei, eu também, a minha netinha, eu ensino ela também, e aí já joguei a mensagem da salvação para ela, né? Eu ensino ela, eu quero que ela conheça Jesus como Salvador e pessoal. Ela falou, não, tá, então. Aí foi embora. Aí passou 2 semanas, eu botei aquela rosa num jardim, passou 2 semanas, aquela rosa estava inalterada depois de 2 semanas. Estava inalterada. Então, a primeira coisa que veio na minha mente, deixa eu jogar fora essa rosa, tem maldição. Mas, imediatamente, o Espírito me trouxe um versículo, contra Israel não vale encantamento nem adivinhação. Mentira do inimigo. Aí eu falei, agora vai ficar aqui mesmo. E virou um instrumento para eu lembrar de orar por aquela mulher. Toda vez que eu olhava para aquela rosa, eu orava por ela. Então nós precisamos estar firmes
não deixar o inimigo nos enganar. Eu preciso ter convicção, certeza da minha salvação, certeza do que eu creio, né? E conhecer a mensagem do Evangelho. Eu preciso conhecer a mensagem do Evangelho. Nós vamos ter um treinamento rápido de evangelismo pessoal na nossa feira missionária em março. Então, não perca. Então, vai ser como nós podemos falar de Jesus em pouco tempo, porque as pessoas não têm muito tempo. Então, nós vamos estar falando sobre isso. Então, nós precisamos ter firmeza e convicção. E continuando aqui, ele diz assim: usem o capacete da salvação. Não, ele diz assim: além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O escudo da fé, né? Então, como eu falei, o inimigo vai mandar dúvida o tempo todo. Ele não sabe o que eu penso, mas ele pode cochichar no meu ouvido. Então, mas eu preciso estar firme, confiar no que o Senhor falou. Então, eu preciso ter esses versículos na minha mente para que quando o inimigo diz, eu poder fazer o que Jesus fez. Foi o que Jesus fez. Jesus usou a palavra de Deus. Jesus não jogou conversa fora com o inimigo. Jesus usou a palavra de Deus. Não foi lá na tentação no deserto? 3 versículos, 3 tentações, 3 versículos. Jesus usou. E aí nós precisamos ser a mesma coisa. Precisamos ter essa firmeza. Precisamos ter o escudo da fé. E o escudo não é somente porque o guerreiro ele vai para o ataque, ele vai com a espada e com o escudo. O escudo é uma arma de ataque. Então, nós precisamos estar firmes o tempo todo, usando o escudo para nos proteger. E a espada do Espírito. A espada do Espírito é a ferramenta de trabalho do Espírito Santo. É a palavra de Deus. Ele fala bem claramente. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O Espírito Santo usa a palavra de Deus. Por isso que nós precisamos tomar cuidado e não ficar usando o nosso raciocínio. Usa a palavra de Deus. Porque argumentos humanos, o inimigo rebate na hora. A palavra de Deus ele não rebate. Porque existe poder na palavra de Deus. Eu preciso estar pronto o tempo todo para avançar. E nós estamos, como eu disse, nós estamos no ataque. Nós estamos indo para buscar. Não importa se nós estamos sendo perseguidos, não importa se nós vamos morrer, não importa. Nós estamos no ataque para libertar pessoas da escravidão do inferno. E ele diz, e estejam atentos e perseverem na oração. Então, a oração é outra ferramenta de ataque. Nós precisamos estar perseverando na oração, né? Nós precisamos dedicar tempo na oração, tanto coletivamente como pessoalmente. O inimigo tenta tirar o nosso tempo de oração fora, mas Deus quer que nós oremos, que Deus sabe o que nós precisamos, mas Ele quer que nós tenhamos comunhão com Ele. Ele quer conversar conosco, mas Ele quer que nós conversemos com Ele também. E Ele age quando nós oramos. Uma das figuras assim, que maior destaque na oração que nós conhecemos na história da igreja é George Miller. Ele tinha orfanatos na Inglaterra no século XIX, ele tinha orfanatos lá, e ele fica famoso, e muita gente não gostava das orações dele, porque as orações dele
eram curtinhas. As orações dele eram curtinhas. Ele gastava tempo pessoal com Deus com oração, mas na hora de fazer oração na frente dos outros, ele fazia oração curtinha. Tem uma história de que um dos orfanatos ficou sem comida, aí o cozinheiro disse, olha, nós não temos nada para o café da manhã. E a história diz que ele virou para a parede e disse, Daddy, there's no bread. Foi a oração dele, Daddy, there's no bread. Aí, logo depois, alguém bateu na porta e falou, olha, nós tivemos uma encomenda grande, cancelaram e nós não sabemos o que fazer com a comida. Vocês estão precisando? Então, Deus age quando nós oramos. Quando nós oramos, Deus age. Deus faz. O poder dele se manifesta quando nós oramos. Então, nós precisamos colocar nossos joelhos no chão e não dar lugar ao inimigo, porque ele está sempre arrumando motivo ou coisas para a gente fazer para não orar, porque ele sabe que quando a gente ora, Deus age. Então, nós precisamos fazer isso. Se você tem gente na sua família que não é crente, né? Então, eu não posso nem falar com a pessoa que não dá ouvido. Não importa, ore pela pessoa, que Deus vai agir. Deus vai fazer alguma coisa para que aquela pessoa conheça a Jesus. Nós precisamos ter dependência total de Deus. E um versículo que eu gosto muito na Bíblia está lá em Romanos 8:37, que diz que, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E é interessante, sabe por que nós somos mais do que vencedores e não simplesmente vencedores? Porque o vencedor, se eu lutasse e vencesse, eu era vencedor. Mas eu não luto, é Jesus que luta por mim e eu sou considerado vencedor. Por isso que eu sou mais do que vencedor, porque quem lutou foi Jesus, amém? Então Jesus luta e nós vencemos, e nós somos mais do que vencedores. E ele diz aqui, e lá em Mateus 16:18, e eu digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, ou a porta do Hades, não prevalecerão contra ela. Então, o inferno não resiste à ação da igreja que está na dependência do Senhor Jesus, porque nós vamos derrubar as portas do inferno, é o que fala aqui na Bíblia. Então, nós temos autoridade dada por Deus para levar o Evangelho. Então, hoje, nós estamos renovando o nosso compromisso missionário. Hoje é o dia de renovar o nosso compromisso missionário, né? Então, nós estamos trabalhando, Deus nos colocou para trabalhar em Oriximiná, Deus nos colocou para trabalhar na Cristolândia, Deus nos colocou para trabalhar na África, e nós precisamos ir com autoridade, precisamos ir derrubar e ser parte desse trabalho, e tem que ser com coragem. Então, eu quero convidar você a fazer esse compromisso, renovar seu compromisso missionário, para que nós possamos atingir o alvo que Deus tem para nós. Nós somos pequenos, nós não podemos muita coisa, nós somos pequenos, mas nós podemos fazer o que Deus quer. Uma vez perguntaram para a Madre Teresa de Calcutá, mas são tantos, como que a senhora vai fazer? E a resposta dela é um a um, no amor de Jesus. Então, um a um. E a gente não pode salvar o mundo todo, mas nós podemos trabalhar aonde Deus nos colocou para trabalhar, né? Mas para isso nós temos que ter a nossa participação, nós precisamos fazer o nosso compromisso. Damos graças a Deus pela palavra que ouvimos,
da instrumentalidade do pastor Galgu. Realmente é uma batalha espiritual, né? Mas graças a Deus pelo que temos visto ali, os frutos nesses ministérios. O pastor Kleber me mandou uma foto, eles indo fazer um trabalho lá em Camixá, e então eu percebi que uma pessoa na barca não estava usando o salva-vida, o colete de salva-vida. Eu perguntei a ele, por que a pessoa não está usando? Ele disse, pastor, a maior dificuldade desse pessoal usar um colete de salva-vida. Eles dizem que não precisa. Então, o missionário tem que doutrinar, tem que ensinar, mostrar por que precisa usar aquele colete salva-vida. Né? Então, são questões culturais que o missionário tem que lidar. Imagine os irmãos quantas batalhas, quantas coisas, né? Mas vamos orar ao Senhor para que essas vidas estejam nas mãos do Senhor. Vamos consagrar ao Senhor aqui essas ofertas. Vamos nos colocar em pé e consagrar a Deus esses compromissos. Ó Senhor, aqui está, do nosso coração para o teu coração, um compromisso de ajudar na expansão do teu reino, na obra missionária aqui na terra. Senhor, isto é apenas um começo do que o Senhor vai fazer através das nossas vidas, do nosso amor, das nossas orações, das nossas ofertas. E queremos, Senhor, participar da proclamação do Evangelho. Esse é o nosso interesse, esse é o nosso desejo. Não somente o Senhor usar o que temos, mas usar a nossa vida, o nosso testemunho, para que possamos ganhar pessoas para Cristo, para que possamos ir além através das nossas orações, da nossa contribuição e ver vidas salvas para a glória do teu nome. Abençoa-nos, Senhor, dá-nos o teu poder, poder que vem do alto, para vencermos essas batalhas espirituais, que estejamos revestidos pelo teu poder, calçados com a preparação do Evangelho da paz, tendo o escudo da fé, sim, Senhor, usando o capacete da salvação, tomando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para que, Senhor, com este uniforme espiritual, possamos vencer o maligno, vencer o pecado, vencer o mundo, e que Jesus Cristo seja glorificado. Em nome dele nós oramos, e para a glória dele somente pedimos. Amém e amém. Que Deus abençoe os irmãos. Olá, eu sou o pastor Abraão e nós agradecemos você por ter acompanhado essa mensagem conosco. Espero que você tenha sido edificado e até a próxima. Muito obrigado.